tarde, grupo. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade a esses belos textos de Bert Hellinger e novas compreensões. E vamos ver como é que a gente pode ampliar a nossa visão, alargar as nossas fronteiras e compreensões. Novas compreensões e entender como é que fica esse grande encontro, homens e mulheres, de onde tudo provém, não é? De um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, dos filhos, e assim por diante. E os trânsitos que nós enfrentamos, que nós vivemos no dia a dia. Vamos lá, quem gostaria de começar a leitura? Do livro Físico, a página 113. 113. Não é 107? Eu gostaria, Maria. Sim, sim. 107, né? A minha página é 113. O filhinho do papai. Esse livro físico aqui depende muito da edição. A Martinha colocou também 86 do PDF. Então, vamos lá, né? Vamos, Mari. O filhinho do papai e o filhinho da mamãe. Portanto, a ordem do amor entre o homem e a mulher envolve também uma renúncia, que já começa na infância, pois o filho, para se tornar um homem, precisa renunciar à primeira mulher em sua vida, que é sua mãe. E a filha, para tornar-se uma mulher, precisa renunciar ao primeiro homem de sua vida, o seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai. E a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente o filho só chega a ser um perpétuo adolescente queridinho das mulheres, mas não um homem. E, persistindo na esfera do pai, a filha muitas vezes só se torna uma perpétua menina e uma namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, com frequência o homem busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado ao pai se casa com uma filha ligada à mãe, eles têm mais chances de formarem um par confiável. De resto, o filho ligado ao pai costuma dar-se bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Já o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Anima e animus. Quando o filho permanece na esfera da mãe, o feminino imunda a sua alma, impedindo-o de aceitar seu pai e reprimindo, em consequência disso, sua masculinidade. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino imunda sua alma, impedindo-a de aceitar a sua mãe e reprimindo, com isso, sua feminilidade. Carl Gustav Jung denominou anima o feminino presente na alma do homem e animus o masculino presente na alma da mulher. A anima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. Curiosamente, porém, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres e tem menos sucesso com as mulheres e com os homens. E o animus se desenvolve com mais força quando a filha permanece na esfera do pai. Curiosamente, porém, ela sente então menos compreensão e simpatia por outros homens e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. A atuação da anima na alma do homem se mantém dentro de seus limites se ele passou cedo para a esfera do pai.
Contudo, curiosamente, ele sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores das mulheres. E a atuação do animus na alma da mulher se mantém dentro de seus limites, se ela retornou cedo para a esfera da mãe. Contudo, curiosamente, ela sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Portanto, a anima resulta do fato de um filho não ter aceito o pai, e o animus resulta de a filha não ter aceito a mãe. Vamos dar uma paradinha aqui, porque eu acho que esses dois textos, eles são fundamentalmente importantes para que a gente possa compreender muitas das dinâmicas entre os casais. Ô Maria, quando é que se dá essa esfera, hein? Essa transferência? A partir de que... Qual é a idade? Adolescência. Quando as crianças são pequenas, elas precisam ficar na esfera da mãe, porque são pequenos. Quando vai entrando na adolescência, naturalmente, é aquele processo de endeusamento, né? O filho diz assim, mas meu pai é genial, ele é um herói, né? O meu pai tem a força. Então, o pai geralmente é considerado o herói do filho, né? E a paixão. O pai, o menino vai para a esfera do pai e precisa permanecer na esfera do pai. A menina vai para a esfera da mãe, do pai também, e depois volta para a esfera da mãe, para se tornar mulher com a própria mãe. Ok? Os dois, meninos e meninas, eles estão na esfera da mãe na infância. Depois, na adolescência, o filho vai para a esfera do pai e a filha também para a esfera do pai. E depois, a filha volta para a esfera da mãe. E quando isso ocorre de uma forma natural e equilibrada, então, é uma preparação para que o menino possa encontrar a mulher da sua vida, porque ele já fez essa renúncia à seu primeiro amor, né, da mãe, essa primeira idealização da mãe como mulher, tá? Não como afeto amoroso, terno, que a mãe tem um papel fundamental na vida dos filhos, seja ele homens ou mulheres. Isso se dá para que haja esse equilíbrio. E a filha vai para a esfera do pai e depois volta para a esfera da mãe para poder aprender com a mãe a ser mulher. Isso é o viés da percepção aprofundada da grande meditação de Bert Hellinger, quando ele pôde observar os casamentos, aqueles casamentos que deram certo. Quando os relacionamentos dão certo, é porque aconteceu dessa forma. Lu, você... Obrigada. E no caso da ausência de um dos dois, ou do pai ou da mãe, como fica essa equação no final do dia? Quando fica na postura, né? Se o pai vai embora, fica na postura da mãe, né? Se a mãe fala muito bem do seu pai, quando o seu pai escolheu o melhor homem para ser o seu pai era uma pessoa muito bacana, o seu pai, e a mulher não precisa denegrir a imagem do pai, quando ela faz isso, além de fazer uma alienação parental, a mulher também separa o filho no amor profundo pelo pai. Então, e principalmente se este homem fica voltado na esfera da mãe. O que acontece é que este homem
não vai olhar para essa mulher, não vai respeitar essa mulher. E aí eu quero depois a gente poder ir mais adiante, e é que fica muito mais claro. Tá? Mas é importante que as mães possam dar o lugar devido ao pai. É uma frase muito bonita que Sophie traz, que a paz começa no coração das mulheres e nós temos dentro de nós o nosso pai e a nossa mãe de uma relação proporcionalmente equivalentes. Tem uma meditação muito bonita, né? Vamos fazer hoje essa meditação, tá? É o lugar de pai e mãe dentro de nós. A vida parte do pai e é mantida pela mãe. Então, são duas figuras parentais de muita força. E quando ou a mãe se constitui a imagem do pai dentro da criança ou dentro do filho, ou o pai se constitui a imagem da mãe dentro do filho, esse filho está na vida claudicante, sem força, sem a devida força. Vamos dar uma continuidade, então? É por isso que... Espera um pouquinho, viu, Mari? Um instantezinho. Então, quando ele fala aqui, né? Quando o filho permanece na esfera da mãe, fica completamente voltado para a esfera da mãe, o feminino inunda a sua alma, impelindo de aceitar seu pai e reprimindo, em consequência disso, a sua masculinidade. E a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda a sua alma, impedindo de aceitar sua mãe e reprimindo com isso a feminilidade. E por isso, quantas dificuldades acontecem nas relações em que os filhos ficam na esfera, ou o filho fica na esfera da mãe, porque dificulta esse filho encontrar a sua mulher, e a menina, se ela não volta para a esfera da mãe, dificulta ela também encontrar um homem para ela, o seu parceiro. Ele fala que a ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. E, quando é o oposto, o ânimos resulta que a filha não ter aceito a mãe. Uma filha que não aceita a sua própria mãe, geralmente ela não sustenta o casamento. Pesado. Né? Forte. Muito. Ô, Maria, eu não vi essa última parte. A filha que não... O ânimos resulta da filha não ter aceito a mãe. Quando a filha não aceita a sua mãe, quando a filha critica muito a sua mãe, ela fica também sem força. E com isso ela não consegue manter um relacionamento com os homens. Mas aí inclui todos os homens? Eu digo pai, irmãos, cunhados... Geralmente com os homens. Com os homens. Com os homens. No coletivo. Uhum. Ótimo. Ótimo, né? É ótimo você saber disso. Quando a mãe, a mulher está em paz com a sua própria mãe, ela está em paz com o mundo. Ela está em paz com o mundo. Porque olha uma coisa que ele traz muito bacana, né? De resto, o filho ligado ao pai torna-se
dar-se muito bem com o sogro. E a filha ligada à mãe, geralmente, se dá muito bem com a sogra. Que é um outro ponto que nós vemos, que é a sogra, geralmente, a nora não se dá muito bem com a sogra, e critica a sogra, e tem uma desavença com a sogra, né? E o oposto acontece, né? Então, já o filho ligado à mãe, frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro. E a filha ligada ao pai, melhor com o sogro do que com a sogra. Porque houve uma dificuldade nessa relação da transferência da esfera. Quando se torna filhinho do papai ou filhinho da mamãe, geralmente há casamentos conflituosos. Ela olha para o marido, projetando o pai, e ele olha para a mulher, projetando a mãe. A mãe é a perfeita. E, de certa maneira, simbolicamente, ele já está casado com a mamãe. Então, desqualifica a própria mulher, desrespeita a mulher quando se mantém casado. E aí, a depender dessa forma, muitas coisas acontecem, né? Os ciúmes, as traições, há uma outra descompensação na relação. Então, um homem que está na esfera do pai, porque só um homem ampara outro homem, e só uma mulher ampara outra mulher. E começa a relação primária. E ele começa o texto falando da renúncia, né? Precisamos aqui. A ordem do amor entre uma mulher envolve também uma renúncia. E já começa na infância. O filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher da sua vida, que é a sua mãe. Como mulher, ok? Como mulher. E não como mãe, né? Não como Como mãe. mulher, mas não como mãe. Isso, não como mãe. Então, o filho vai para a esfera, na infância, a esfera da mãe, e depois vai para a esfera do pai, para se tornar um homem. As mães que enredam muito os filhos. O que faz com os filhos? Filhos fragilizados. Filhos que não conseguem sustentar uma relação com uma outra mulher. Então, mulheres que têm filhos homens, atenção. Como diz assim, mulher, mãe é um bicho perigoso. Nossa, então como lidar, hein? Maria, mães não tem, não existe manual para mães de meninos. Agora a gente já começa a abrir uma possibilidade, né, para que a gente possa enxergar mais um pouco esse tema, porque os homens precisam estar fortalecidos, né? Porque geralmente a grande maioria dos homens, eles não têm a força, porque as mães muitas vezes fazem uma alienação em relação ao pai. O teu pai não presta. Quem é o primeiro que sai da família? Quem é o primeiro abandona? Quem é o primeiro que é excluído? O pai. Uhum. O pai. Mas se o pai for sempre incluído, aí a história é outra, né? Sim, aí a história é outra. Não causa uma cisão dentro do filho. Dentro do... Ótimo. Uhum. Bom saber disso. E o pai será sempre o melhor que essa mãe pôde ter para esse filho. Né? Isso. Deu o maior presente, o que ele tinha de melhor. Não importa se esse pai permaneceu,
Não importa se esse pai faleceu, mas essa concepção e esse filho foi o maior e o melhor presente. Quer queira, quer não. Ok? Vamos em frente à reciprocidade, né? A reciprocidade pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher, que entre eles se estabeleça uma troca em que ambos igualmente deem e tomem, pois cada um tem o que falta ao outro, e a cada um falta o que o outro tem. Ambos precisam, portanto, no que se refere à troca, dar o que tem e tomar o que lhes falta. Em outras palavras, o homem se dá à mulher como homem e a aceita como sua mulher. E a mulher se dá ao homem como mulher e o aceita como seu marido. Essa ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede, porque o desejar parece ser algo pequeno e o conceder, algo grande. Então, um dos parceiros se mostra como carente e como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, se mostra como alguém que ajuda e que dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança e aquele que dá se tornasse um pai ou uma mãe. Então, o que recebe precisa agradecer, como se estivesse recebido o seu dar. E o que dá se sente superior e livre, como se estivesse dando sem receber. Isso, porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito de uma e outra, é preciso que ambos desejem e ambos concedam, com respeito e amor, o que o outro necessita e deseja. Seguir e servir. Contudo, pertence à ordem do amor entre o casal que a mulher siga o homem. Isso significa que ela o siga para sua família, sua cidade, seu círculo, sua língua e sua cultura, e consista que os filhos também sigam o pai. Não posso justificar essa ordem, mas sua realidade se comprova pelos seus efeitos. Basta comparar famílias onde a mulher segue o homem e os filhos seguem o pai, com famílias onde o homem segue a mulher e os filhos seguem a mãe. Entretanto, aqui também existem exceções. Por exemplo, se há destinos difíceis ou enfermidades graves na família do homem, é mais seguro e conveniente para ele e para os filhos que passem para a esfera da família e da parentela da mãe, e vice-versa. Neste particular, existe uma compensação, pois também pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher, como seu complemento, que o homem sirva ao feminino. A igualdade. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e perturbação quando eles transferem irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre os pais e os filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seu pai, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aqueles de quem se esperou demais se retraia ou se afaste. E com razão, pois ao se transferir para a relação de casal, uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro, sem você não posso viver, ou se você for embora, eu me mato. O outro precisa se afastar,
pois tal exigência entre adultos equiparados é inacessível, intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim a seus pais, porque sem eles realmente não pode viver. Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arroga-se em relação a alguém que lhe é equiparado direitos semelhantes aos dos pais em relação aos filhos. Neste caso, frequentemente, o parceiro se esquiva à pressão e busca alívio e compensação fora do casamento. Portanto, faz parte da ordem do amor na relação entre o homem e a mulher que eles se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de entrega, características da criança, oprime e coloca em risco a relação. Isso também vale para o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação dos filhos com seus pais, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro como um pai ou uma mãe dar a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento, aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador, embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, obrigado a agradecer-lhe. Geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equipar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. A compensação. Relaxa um pouquinho aqui, né? Tá. Então, assim, essa questão da igualdade é muito importante que a gente possa olhar com bastante cuidado. Primeiro, porque quando nos ocupamos, né, em educar o parceiro, nós estamos fazendo com que esse relacionamento corra risco. Como correr riscos também é quando a gente oprime a relação e se coloca de uma forma desigual, se sentindo superior. Ou quando damos muito mais ao outro e o outro não consegue compensar. Então, vamos... Maria, esse dar que você fala é em todos os sentidos? Sim, porque assim, é necessário para que um relacionamento dê certo a constância, a concordância e a equivalência. São os 3 aspectos importantíssimos para que essa relação dê certo. O que é essa equivalência? Eu igual a você. Então, se eu me comporto de uma forma que o outro é igual a mim, essa relação tem respeito. Essa relação tem ordem. Quando a mulher se arroga de ensinar o marido como ele precisa fazer, como ele precisa se comportar, como ele precisa se vestir,
como é que ele precisa conduzir a vida em relação aos filhos. Então, quando ela tem essa arrogância, essa pretensão, ela também está oprimindo e colocando em risco o relacionamento. Ela se sente superior. E assim acontece também com os homens. Quando eles criticam a mulher, quando eles não têm respeito pela mulher, quando ele acha que a mulher é menor, né? Não tem um equilíbrio nas trocas, então ele também está correndo um risco essa relação. Ou essa relação está correndo risco. Então, a equivalência, a constância e a concordância são fatos primordiais para que o relacionamento dê certo. E a gente vai ver também que isso tem a ver com o que nós aprendemos na nossa família de origem. Por isso que um processo de casamento, um problema, uma questão de casal, geralmente é a questão que está ligada à família de origem, a pai e mãe. Então, eu já presenciei muitos fatos em que era uma juíza que ajudou o marido, que deu uma formação, e depois que ele estava formado, ele foi embora. E também já teve outros casos, né, que ela ajudou a custear algo que era da ordem dos pais. E depois que ele recebeu muito, ele não conseguiu manter-se casado e foi embora e abandonou. Quando a gente geralmente recebe algo que é próprio dos pais, nos dá uma descompensação. Então, vamos falar agora sobre a compensação, né? Uhum. Eu continuo lendo, posso? Sim. Vamos começar, vamos terminar a compensação. A compensação. No nível do sexo, o homem e a mulher, embora sejam diferentes, se equiparam em sua capacidade de dar ou receber reciprocamente. Eles se dão bem e progridem na troca amorosa quando o dar e o tomar entre eles também se compensam e completam em outros domínios. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as más. Quando um dos parceiros recebe do outro algo de bom, a necessidade de compensar não lhe dá descanso até que ele retribua com algo de bom. Porém, como ama, faz-lhe por precaução um bem algo maior do que a compensação exige. Então, o outro fica sob pressão e, como ama o parceiro, também lhe faz, por precaução, um bem algo maior do que a compensação requer. Assim, aumenta a troca no bem, desde que, em seu decurso, sempre se volte ao equilíbrio e se inaugure uma nova rodada de trocas. Quando não se alcança uma compensação, a troca cessa, pois, se um parceiro se limita a receber, o outro logo perde a vontade de dar-lhe, e, se um deles quer apenas dar, o outro em breve não vai mais querer receber. Da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais do que o outro pode ou quer receber, ou quando um deseja mais do que o outro pode ou quer dar. Assim, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe. Um minuto, só um minutinho. Desculpa. Outra pessoa pode ler? Outra pessoa pode continuar lendo? Enquanto você resolve aí? Lu? Tá bom. Onde que estamos? Sim. Era na compensação ou entendimento? Sim, então, assim, à medida em que esse
se deve estar na metade do capítulo. É, na metade da Assim- compensação. Isso. Assim, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe, e vice-versa. Toda troca deve, em princípio, ajustar-se a uma medida que a limita. Porém, para que uma relação de casal seja bem-sucedida, é preciso que haja também uma compensação no mal. Quando um parceiro faz o outro algo que necessariamente o fere ou magoa, a vítima também precisa fazer ao ator algo que lhe traga uma dor semelhante, ou exigir dele algo igualmente difícil. Quando a vítima é tão boa que não consegue ser má, não acontece compensação e a relação fica ameaçada. Por exemplo, quando um dos parceiros teve um caso e o outro se obstina em sua inocência, o culpado não consegue mais equiparar-se ao inocente. Se, porém, o outro lhe paga na mesma moeda, a relação pode ser retomada. Entretanto, se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficariam quites. Com maior razão, por estar convencida da própria inocência, não deve fazer ao parceiros uma afronta maior do que a dele, pois então lhe daria o direito de zangar-se por sua vez. Não, precisa fazer-lhe uma afronta um pouco menor. Com isso, tanto a injustiça quanto o amor serão satisfeitos e a troca no bem poderá ser retomada e continuada. Mas se a vítima e o ofensor forem se suplantando em suas afrontas, agindo no mal como se fosse um bem, a troca no mal irá sempre crescendo. Uma troca assim também amarra os parceiros, mas a própria desgraça. De resto, conhece-se a qualidade de uma relação do casal, verificando-se se a troca se efetua principalmente no bem ou no mal, e quando se investe em cada um desses lados. Com isso, dei uma indicação sobre a forma de recuperar e tornar feliz uma relação de casal, transformando uma troca no mal numa troca no bem, incrementando essa troca com amor. Então, leia mais esse pedacinho, entendi? A gente termina aqui no envolvimento sistêmico. O entendimento de suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou padrões para a relação conjugal, tanto no bem quanto no mal. Por isso, para que a união seja bem-sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais e, eventualmente, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para a sua relação. Nisso, frequentemente se confrontarão com sentimentos de inocência e de culpa. Se adotarem os padrões que lhes foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão um sentimento de inocência. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa. Somente ao preço dessa culpa poderão conhecer o bem e a felicidade em sua união. Ok, vamos parar aqui e envolvimentos sistêmicos vamos ler na próxima semana. Então, é interessante quando ele fala das trocas, né? Quando nos vinculamos às trocas para o bem, é um movimento para o mais, para o bom, para o crescimento. E quando nos vinculamos para o mal, esse movimento é para o menos. Menos vida, menos equilíbrio. Então, olhar essa compensação, que é muito importante, né? Quanto mais damos e recebemos, mais criamos um movimento para o mais.
E a mesma coisa acontece quando há uma descompensação. Quando há um processo de afronta. Então, ele coloca também a nível da troca e da compensação. Mas para que a gente possa ter um movimento crescente no relacionamento, essa medida precisa ser dada um pouquinho menor. Então, se alguém causou um dano, um grande dano, para que haja compensação e progressão no relacionamento, esse mal precisa ser um pouquinho menor quando se é dado de volta. Então, com essas indicações, ela pode dizer que assim se recupera e torna uma relação feliz do casamento. Então, ficou claro para vocês? E nos entendimentos, é claro que a gente, quando traz no casamento, nós trazemos toda a bagagem, trazemos uma mochila cheia, né? Daquilo que a gente traz da nossa família de origem. Cada um traz as suas premissas da família de origem. E é necessário que a gente possa se despedir também de algumas premissas para poder construir a premissa do casal. E com isso a gente disse para o nosso pai e nossa mãe, obrigado por tudo que nós recebemos, mas vou construir algo que seja próprio do nosso relacionamento. Mas tem algo fundamental, que é o pai e a mãe internalizado dentro de cada um. Eu vou fazer uma breve meditação bem curtinha, para que vocês possam ver a equiparação dos pais dentro de si. Então, feche os olhos um momento. Todos podem fechar os olhos e possa ver seu pai e sua mãe. E pode perceber se os dois estão equivalentes numa relação de igualdade, ou se o pai está um pouquinho afastado da mãe, ou se existe um dos dois estão em uma relação diferente. Quem está mais próximo a você? É o pai ou a mãe? E se tiver alguém mais distante, um pouquinho, 2 passos, 3 passos mais distante de você, você agora vai trazer quem está mais distante a se aproximar mais de você. E reconhecer o grande papel na sua existência. Pai e mãe precisam estar do mesmo tamanho e na mesma distância dentro do seu coração. Se esse pai abandonou a mãe, foi embora, se a mãe foi ela quem abandonou, que foi a mãe que teve um destino difícil, traga os dois para estar numa relação equivalente dentro de você. A mesma coisa é o país. Se o país de origem está distante do nosso coração, ou o país que a gente adotou como pátria, se estiver distante, então vamos trazer uma relação equiparada de agradecimento de onde se veio e de onde se está, para que haja paz dentro de si, que haja paz dentro das famílias. E agora ora para os teus pais e se curvem igualmente diante dos dois. O pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo.
e nós nos curvamos diante deles, reconhecendo todo o esforço e a sua vida que veio através deles, à custa de todos os teus esforços. E você diz profundamente: obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Tudo que eu vivo e tenho, não pagarei jamais. Portanto, me curvo diante de vocês e agradeço. Queridos, isso é muito Meditação. Ah, eu tô usando o fígado para não estragar. isso. Por favor, desliga a sua câmera ou seu áudio. Quem tiver com o áudio ligado. Essa meditação é curativa por demais. Todos. E curativo para os seus filhos. Respire profundo e abra os olhos. E agora vocês têm pai e mãe, uma relação equivalente dentro de vocês. E assim, vocês fazem com os seus próprios filhos. Então, um grande beijo, até a próxima semana.